galera, tudo bem? Meu nome é Camila Nayara, sou integrante da equipe do Vida de Campo e hoje a gente vai abordar um assunto muito importante, que é o tráfico de animais silvestres. E com isso a gente não poderia deixar de convidar o médico veterinário Daniel Vilela e analista ambiental do IBAMA e um dos fundadores do Centro de Triagem de Animais Silvestres. E gostaria muito de agradecer a sua presença hoje aqui conosco. Muito obrigado aí, Camila, muito obrigado aos colegas aí, Gerson, Capivara aí, pelo convite para participar. É uma honra para mim participar aqui do Vida de Campo, um trabalho muito legal que vocês estão desenvolvendo aí, divulgando informações de qualidade. E espero contribuir com vocês aí nessa parte de tráfico, abordagem. E aí, se tiver mais alguma outra oportunidade também de a gente conversar, vai ser um prazer participar com vocês aqui novamente. A gente que agradece bastante. E bom, a gente já sabe que o tráfico de animais silvestres é uma atividade ilícita que é amplamente diluída assim, no mundo, principalmente no Brasil, que é fonte e consumidor do tráfico desses animais silvestres. Eu gostaria de saber, já que o tráfico de animais ele já é considerado como uma dessas atividades ilícitas, junto com o tráfico de drogas e o tráfico de armas, gostaria de saber por que essa atividade, o tráfico de animais, ele é tão forte aqui no Brasil. Muito relacionado a aspectos culturais e aspectos financeiros. Então tem uma cultura somente muito forte no país, em vários outros países também, de manter animais silvestres como animais de estimação. E aí as pessoas estão dispostas, né, a arcar com os custos financeiros, os riscos, né, de ter um animal silvestre em casa, os riscos tanto de acidente quanto de zoonose. Então essa questão cultural é muito forte e é ela de fato que movimenta o tráfico de animais no mundo. A demanda das pessoas por terem animais, né? E produtos e subprodutos da fauna silvestre. E a outra ponta, né, que movimenta o tráfico são as pessoas que ganham dinheiro com isso, os traficantes. Que muitas vezes eles movimentam uma grande quantidade de animais que pode ter um preço pequeno inicialmente, mas à medida que eles vão passando pela cadeia, os preços vão aumentando e o tráfico gira uma quantidade de recurso financeiro imenso, gigantesca. E é isso que de fato movimenta o tráfico, né? A gente tem uma demanda grande, as pessoas querem ter acesso a esses animais, tanto para pet, quanto para ornamentação de sítios, fazendas, quanto para subproduto, ou para se sentir mais importante, ou se sentir diferenciado da sociedade. E essa vontade das pessoas movimenta os traficantes, que capturam os animais da natureza e movimentam eles pelas rodovias, aeroportos, até chegar no consumidor final. E quais as medidas que podem ser tomadas para combater esse tráfico de animais silvestres? Então, a gente tem várias medidas que a gente toma, né, enquanto instituição. A gente tem, o tráfico ele tem esses três elementos bem claros, assim. Tem o capturador, que normalmente é a pessoa que mora próximo aos ambientes rurais, ambientes onde os animais vivem naturalmente. O distribuidor, que é uma pessoa que faz esse meio de campo entre os pontos de captura e os pontos de venda. E o consumidor. E aí, a gente sabendo desses três elementos, assim, de forma bem simplificada, né, a gente tem esses três elementos, a gente pode atuar nos três. Então, nos pontos de reprodução, nos pontos de ocorrência natural, a gente faz, né, e tem feito operações preventivas com a Polícia Ambiental, os órgãos estaduais e o IBAMA, a fim de evitar a retirada desses animais da natureza. A gente tem operações tradicionais com psitacídeos, né, nos pontos de reprodução lá no norte de Minas. A gente tem também as ações, talvez as mais conhecidas, de conservação, de prevenção do tráfico, de combate ao tráfico, são as ações direcionadas a reduzir a movimentação dos animais, são as blitz em rodovias, blitz em rodoviárias, em aeroportos. Então são ações que foram muito consolidadas dentro do IBAMA.
E a gente tem as ações também no consumidor final. Então, ter animais silvestres em residências sem a documentação que comprove a origem é considerado crime no Brasil. Então, uma boa parte das ações, talvez a maior parte dos animais que a gente chega para a gente hoje, para as instituições ambientais que cuidam das vítimas do tráfico, elas vêm da guarda doméstica ilegal. Então, como é crime, muitas vezes as pessoas, os próprios vizinhos denunciam essa guarda doméstica ilegal e esses animais acabam sendo apreendidos. Então, a gente tem essas 3 linhas de ação, tanto preventivas quanto corretivas no caminho e corretivas já no consumidor final. Uma pessoa que tem um animal ilegal, atualmente, qual o valor da multa que é aplicada para essa pessoa? Então, o valor da multa por indivíduo de animal, o valor mínimo é R$500. Então, se for uma espécie comum, como, sei lá, um tico-tico, a multa parte de R$500. Se for feita pelo IBAMA, se for feita pelo Estado, é de R$900. E o valor máximo é de R$10.000, se for uma espécie ameaçada de extinção. Então, vale só ressaltar que para considerar uma espécie ameaçada de extinção, a gente utiliza qualquer lista. Então, tanto as listas, se tiver lista municipal, lista estadual, lista nacional, os anexos das CITES. Então, se o animal estiver listado, relacionado em qualquer uma dessas listas, ele já é tratado como ameaçado de extinção para efeito de aplicação da multa. Entendi. Nós estamos gravando aqui no estacionamento do CETAS e a gente percebe o fluxo de animais que chegam aqui no CETAS. Em relação a animais ameaçados de extinção, é grande a entrada desses animais aqui no centro de triagem? Então, a gente tem, a maior parte dos animais que chega não é ameaçada de extinção, mas isso depende muito de qual lista que a gente considera, assim, do ponto de vista mais, a gente sendo formalmente falando, a gente tem vários tipos de listas, né? Por exemplo, quando a gente considera a CITES, que é uma convenção internacional que regula o comércio de animais no mundo, ela trata todos os psitacídeos como espécies ameaçadas, no anexo 2, que significa que se essas espécies não forem trabalhadas de forma adequada, elas vão se tornar ameaçadas de extinção. Então, se a gente considerar que todos os psitacídeos são ameaçados pela CITES, então a gente tem uma movimentação muito grande de aves ameaçadas. Mas se a gente considerar que as listas, tanto estadual quanto nacional, que tem essas categorias mais bem delimitadas, né, vulnerável, em perigo, criticamente em perigo, aí a gente tem um percentual menor, entre 5% e 10% dos animais que chegam aqui são ameaçados de extinção. Isso tem uma justificativa lógica, né, porque as espécies que são ameaçadas de extinção, elas já se tornaram mais raras na natureza. Elas são mais difíceis de serem capturadas, de serem traficadas pela própria abundância mesmo das populações, que são geralmente pequenas. Então, são animais que são vendidos em quantidades menores, mas que atingem um valor mais alto pela sua raridade. Entendi. Agora, em relação ao comércio de animais exóticos, a gente sabe que hoje animais exóticos é um grande conflito que a gente vem enfrentando. E quando esses animais chegam aqui no centro de triagem, qual que é o procedimento? Eles têm algum tratamento especial? Então, a gente tem observado um crescimento muito grande no comércio de animais exóticos nos últimos anos, muito em função dessa facilidade de troca de informação pelas redes sociais. Então, a quantidade de corn snake, né, que são essas serpentes exóticas, piton, alguns anfíbios, alguns outros répteis, tem crescido muito nos últimos anos. E os exóticos representam um desafio especial para nós aqui, porque nosso fluxo dos CETAS normalmente recebe o animal, cuida, faz os tratamentos necessários e faz a soltura. Então, no caso dos exóticos, a gente essa opção da destinação final para a soltura ela é impossível, ela é inadequada do ponto de vista técnico. Então, esses animais têm que ser destinados para os criadouros autorizados. E aí a gente tem algumas modalidades de criadouros que podem receber espécies exóticas, né? A principal delas é o jardim zoológico, que é uma categoria que tem absorvido parcialmente essa demanda, mas tem sido difícil a gente destinar esses lagartos leopardos, né?
alguns outros répteis exóticos que têm chegado aí. Tem sido um desafio para a gente fazer essa destinação adequada. Aqui no CETAS a gente não utiliza a eutanásia, né? A gente não utiliza a morte dos animais como alternativa de destinação, por enquanto, porque a gente acredita que o Estado tem que resolver esse problema sem matar os animais. Mas em vários países do mundo, em várias outras unidades, no próprio Brasil, a destinação imediata para espécies exóticas é a morte, a eutanásia e o descarte, tanto para a doação para a instituição acadêmica, científica, de pesquisa, ou então o descarte mesmo. Entendi. Em relação à chegada desses animais aqui no CETAS, qual o grupo de espécies que mais vocês recebem em questão de espécie, quanto a espécie? Quais espécies que são mais traficadas? Então, a gente trabalha basicamente com os 3 grupos principais, né? Aves, répteis e mamíferos, sendo que as aves representam, aqui no nosso caso, de Minas Gerais, em torno de 90% dos animais são do grupo das aves, e aí o restante, os outros 10%, são distribuídos igualitariamente entre répteis e mamíferos, mais ou menos 5% de cada grupo. Dentre as aves, a gente tem 2 grupos principais também, os dos passeriformes, que são a grande maioria, porque cultural no Brasil você tem um passarinho em gaiola, né? Então tem tanto os criadores completamente clandestinos, quanto animais com sistemas de marcação adulterados em criadouros autorizados. Tem sido uma prática muito frequente e faz com que os passeriformes representem aí mais ou menos 80% das aves. Um outro grupo muito importante também são os psitacídeos, papagaios, araras, periquitos, que representam aí mais ou menos, pelo menos até a última estatística que eu fiz, uns 10% das aves. E aí sobra 10% para os outros grupos, né? Que aí a gente recebe muita coruja, gavião, urubu, algumas aves aquáticas, né? Frango d'água, garças e alguns mais diversos, pica-pau, urutau, curiango. Mas as principais espécies, assim, se a gente for falar, vamos listar somente as espécies que chegam no CETAS. A gente tem o trinca-ferro, que é a espécie mais traficada hoje no Brasil, disparado. O canário da terra também, que é uma espécie bastante comum, abundante, né? Uma espécie de área aberta. Os esporófilas, a gente chama de esporófilos, porque são várias espécies muito parecidas, né? O papacapim, pretinho, coleirinha. E aí as esporófilas estão sempre ali em terceiro, quarto, quinto lugar. Azulão, os sabiás, pássaro preto. Esses grupos são os mais predominantes aqui no tráfico de animais. E entre os psitacídeos a gente tem o papagaio verdadeiro, a arara canindé, a maritaca, que é o periquitão maracanã, né? Psittacara leucophthalmus, pionos, maximiliani. A gente tem uma diversidade muito grande de psitacídeos também que são vítimas do tráfico atualmente. Um detalhe é que a gente tem um tráfico pouco representativo de mamíferos no Brasil. A gente praticamente não apreende mamífero do tráfico. Quando apreende é vítima de caça, principalmente paca, tatu. O fato é que o brasileiro tem pouco costume de ter mamífero como, aqui na nossa região, né? Tipo, mamífero como pet. Então parece que na região amazônica, na Amazônia é mais comum terem mamíferos como pet, os macacos, na região nossa não é. Então os mamíferos não são uma vítima, apesar de serem espécies bandeiras, né? A gente sempre vai falar de tráfico com uma foto de uma onça, um lobo, eles não estão entre as principais vítimas do tráfico. E entre os répteis a gente tem o jabuti, que esse Quelônios terrestre, né? O Quelonoides carbonaria, as 2 espécies de jabuti, o Quelonoides carbonaria e o Quelonoides denticulata, como as principais vítimas do tráfico. E os traquemes, que são esses tigres d'água. A gente tem tanto o brasileiro, o Trachemis dorbigni, quanto o Trachemis exótico, que é um outro problema, uma espécie exótica também, que está na lista de espécies exóticas invasoras, que são comumente traficadas no Brasil. Essas tartaruguinhas elas são vendidas pequenas, né, do tamanho de uma tampinha de garrafa, e depois elas crescem. Apesar de ter muita apreensão desses répteis, muitas entregas voluntárias também. As pessoas compram com uma expectativa e depois são animais que interagem pouco com as pessoas e acabam
pessoas acabam por fazer a entrega voluntária. Uma coisa importante que você citou foi em relação aos animais que são considerados como pet. Você mesmo relatou que vários pistacídeos chegam aqui no CETES. Esses pistacídeos que são humanizados, que falam, que tem esse vínculo muito grande com as pessoas, né? Como que é a reabilitação desses animais para a volta para a natureza, o retorno para a natureza? Um dos problemas que a gente tem aqui é essa destinação dos psitacídeos, muito amansados, né, muito adaptados ao cativeiro. A gente tem dois grandes grupos de aves, como eu falei, os passeriformes e os psitacídeos. Os passeriformes geralmente são capturados adultos na natureza e por meio de armadilhas mais diversas, né, alçapão, rede. Então, são aves que nasceram de um ninho no ambiente natural, foram criadas pelos pais. E a gente entende que eles têm uma facilidade muito grande de reaprender ou se adaptar ao ambiente natural novamente. No caso dos psitacídeos, a situação é diferente. São animais que são retirados dos ninhos ainda muito jovens, muitas vezes sem penas, nos primeiros dias de vida. São criados artificialmente pelos humanos, com papinhos, e muitos deles nunca teve contato com outro papagaio, com o ambiente natural, com a árvore, nunca voou. Então são aves que chegam para a gente com os graus de estereotipia, né, desvios de comportamentos mais diversos, assim. Então a gente tem desde animal que é criado no viveiro solto, então que tem uma qualidade de vida melhor, que come frutas, que está tanto fisicamente, comportalmente bem, quanto aves que passaram a vida inteira numa gaiolinha de 40 por 40, comendo girassol, macarrão, biscoito com leite. Então tem uma condição física péssima, condição corporal muito ruim, né? Ou está obeso, ou está caquético, e a condição comportamental também muito ruim. Então a gente tem esses dois extremos, mas via de regra a maioria das aves está no meio, assim, tem um problema comportamental grande e problema físico grande, assim, também. Que as aves, na maioria das residências, né, dos cativeiros domiciliares, elas não têm condição de voo. Então a ave fica presa pelo pé, ou fica presa na gaiolinha, não exerce voo. Então, de maneira geral, os pistacídeos representam um desafio por essas duas características. Tanto a condição física, fazer esse animal voar novamente é difícil, muitas vezes o animal tem condição plena de voo, mas ele tem medo, como se o voo não fosse uma capacidade inata dele. Ele tem medo de voar, tem medo de dar um voo pequeno, porque ele nunca exercitou isso. E a questão comportamental, você fazer esse animal se reconhecer como um papagaio, reconhecer outros da espécie, reconhecer os predadores, reconhecer onde tem alimento, onde fazer ninho. Isso é um desafio para a gente. Nós temos várias experiências com soltura, e uma delas foi monitorada por um grupo de parceiros nossos aqui, o AITAR, que é uma ONG parceira que acompanhou esses animais na pré-soltura, durante o procedimento de reabilitação e depois da soltura. E a gente viu de tudo, né? A gente viu o animal que não tinha coragem de sair do viveiro, morrendo de medo mesmo no ambiente externo, porque é um animal com um transtorno psicológico muito grave. Até animal que já no primeiro assim que a gente abriu os viveiros, ele já saiu, deu um voo alto, explorou o ambiente e tal, e depois de um tempo ele voltou. Então a gente nós presenciamos nesse relato que a gente tem as condições mais diversas. O que a gente, concluindo, né, a gente precisa, esses animais aí, é possível trabalhar para fazer a soltura, só que eles requerem muito mais investimento, mais tempo, mais dedicação, e inclusive mais conhecimento técnico da nossa equipe, para a gente fazer uma destinação tecnicamente adequada. Entendi. Agora, existe algum projeto assim, do IBAMA e IEF em relação a isso? Com a soltura desses animais, a reabilitação, sendo feita atualmente? Não, atualmente não. Nós acabamos de concluir, né, nos últimos meses aí, 2 recintos para reabilitação de psitacídeos, e a ideia é que lá seja um verdadeiro campo experimental para treinamento. Então a gente pretende trabalhar lá tanto essa questão da segurança psicológica para o voo, então estimular as aves a voarem, ter segurança para voar,
a questão do comportamento alimentar, passar a oferecer alimentos diversos, os treinamentos anti-predação e um treinamento que é o mais difícil de todos, que a gente percebe que assim, foi um dos problemas que nós tivemos nos projetos anteriores, que é o papagaio dissociar a imagem do humano como um elemento bom para ele, porque via de regra ele gosta do humano, porque o humano chega, oferece comida, brinca, interage, então a maioria deles passou a vida interagindo com o humano. Então você quebrar esse vínculo com o humano tem sido mais difícil. Então a gente vai ter que tentar buscar formas de tentar minimizar esse contato dele com o humano, esse vínculo, essa vontade dele de aproximar do humano, porque o maior risco que a gente tem tido nos nossos projetos de soltura é a recaptura. O maior risco, sem dúvida, é a recaptura por humanos, e não a predação, não a morte por deficiências de capacidade de se alimentar naturalmente. Então a maior perda de animais nos projetos de soltura nossa é por recaptura. Então é uma etapa muito importante e vai ser um grande desafio para a gente treinar esses animais a não reconhecer o humano como algo bom, a ver um humano e fugir do humano. E esse vai ser uma etapa importante, que a gente já está buscando algumas alternativas, né? Assim, a gente pretende alimentar os animais de forma disfarçada, então ele não vai ver que tem uma pessoa alimentando, os alimentos vão chegar por um tubo. E assim, não tem nenhum contato afiliativo com os papagaios, sempre tocar, espantar eles, mas vai ser um desafio quebrar esse vínculo aí. Tomara que consigam. Tomara que a gente consiga, né? Para o bem dos animais e para o bem do ambiente, né? Porque a gente acha que eles são importantes para o ambiente natural, né? Para os ciclos ecológicos, apesar de tem contestação em relação à importância deles para dispersão de sementes, porque muitos são predadores, né? Mas eles são importantes para o ambiente, para a natureza, para os ciclos ecológicos. Então, a gente acredita que o melhor lugar para eles é a natureza, e a gente tem se esforçado bastante para devolvê-los. Agora, em relação a pessoas que estão nos assistindo agora e conhece alguém que tem algum animal silvestre, uma ave silvestre, como identificar que aquela determinada ave ela é oriunda do tráfico de animais? Então, as aves de cativeiro autorizado, todas elas possuem um sistema de marcação. Todos os animais que são vendidos legalmente, e é possível adquirir animais legalmente, né? A maior parte dessas espécies que a gente tem hoje criadas em cativeiro no Brasil, é possível adquiri-las legalmente por meio de um criador autorizado. Então todo animal que é procedente de um criador autorizado, ele é vendido juntamente com uma nota fiscal. Igual qualquer outro produto que você adquire, você pode exigir nota fiscal. Do criador, o documento que atesta a legalidade de um animal é a nota fiscal. Além da nota fiscal, todo animal silvestre tem um sistema de marcação, ele porta uma marcação. No caso das aves, a marcação mais utilizada são as anilhas. Então são uns anéis que são colocados nas aves ainda quando jovens, e de forma que as aves crescem, se desenvolvem com esses anéis, e depois que elas estão adultas é impossível tirar o anel. É um sistema de marcação mais comum, mas é também utilizado microchip e algumas vezes até tatuagem para marcação dos animais. Mas todo animal que é de procedência de um criador autorizado, ele vai ter um sistema de marcação e vai ter documento. Vai ter um documento que comprova a origem dele e a legalidade daquele animal. Se a pessoa que está oferecendo, que possui o animal, não tem documentação referente à origem, aí você já pode saber que esse animal é clandestino e é um animal do tráfico. E obviamente a gente recomenda que as pessoas não adquiram esses animais do tráfico, né? Acredito eu que muitas pessoas que vêm aqui no CETAS para fazer uma entrega voluntária questionam a possibilidade de legalizar um animal que é oriundo do tráfico. E isso é possível ou não? Realmente é uma demanda muito frequente. A gente atende telefone CETAS o tempo todo, as pessoas querem saber como legalizar. A gente responde os e-mails das pessoas que querem saber como legalizar. WhatsApp, Facebook, acaba que a gente vira um IBAMA 24 horas por dia, né? As pessoas querem saber como legalizar os animais. E a legislação brasileira não permite a legalização de nenhum animal que foi adquirido de forma clandestina. Isso tem um sentido porque a partir do momento que você passa a legalizar os animais que
clandestinos, você vai estimular ou vai reforçar a ideia de que comprar do tráfico é bom. Então, é vantajoso. É vantajoso porque você compra, paga barato e depois a instituição vai e legaliza a posse do animal. E a gente não quer isso, né? A gente não quer que os animais saiam da natureza. A gente quer que o ambiente fique mais equilibrado. Então, eu acredito que nunca vai ser possível legalizar animais silvestres clandestinos. Eu acredito nisso. Espero que nunca seja possível, mas hoje em dia a gente tem uma determinação legal que fala que é proibido guardar animais ilegais. Então, é pouco provável que isso seja legalizado no futuro. Entendi. E para quem está assistindo a gente agora e conhece alguém que tem um animal silvestre legal ou até mesmo em condições de maus tratos, quais são as fontes que essas pessoas podem entrar em contato para o recolhimento, para fazer a denúncia desses animais? Então, se a pessoa tem um animal silvestre ilegal, a recomendação que a gente pode fazer é para que ele proceda à entrega voluntária. Vale ressaltar que a entrega voluntária é isenta de qualquer penalidade, ninguém vai levar multa, processo, por entregar um animal voluntariamente. E aqui não funciona um centro de triagem em Belo Horizonte, não pode ser feita essa entrega aqui mesmo, só ligar para a gente no telefone aqui que depois você disponibiliza, que aí a gente pode agendar a entrega. E no interior, você pode procurar a companhia de polícia de meio ambiente mais próxima e se orientar como fazer a entrega. Então ninguém vai ser multado ou autuado por fazer entrega voluntária, não. Aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, nós temos o centro de triagem, daqui que atende a região, nós temos um outro centro de triagem em Montes Claros e um em Juiz de Fora. Mas em todas as regiões tem uma companhia de polícia de meio ambiente que cobre a área e que sabe orientar em relação a como fazer essa entrega voluntária. Entendi. Então, gente, acho que foi bastante enriquecedor essa entrevista com o Daniel. Gostaria de agradecer novamente e informar para vocês para entrarem na nossa página, conhecer também o trabalho do Setas no Instagram, Setas MG. Setas MG no Facebook Setas MG também. No Facebook também. E entrar na nossa página Vida de Campo no Facebook e no Instagram. É só acessar lá, @Vida de Campo Bio. No Instagram tem fotos de nossa autoria, trabalhos que a gente realiza tanto em campo, estandes em escolas. E no Facebook a gente divulga muito material científico relacionado à zoologia, tanto brasileira como exótica. E é isso, gostaria muito de agradecer a presença de você e de quem está assistindo a gente também. Beleza, muito obrigado aí pelo convite, pela participação aqui, pela disposição em abrir esse espaço para a gente falar do tráfico de animais. Realmente é um grave problema no Brasil, que eu acredito fortemente que ele só vai ser mudado a partir da alteração do comportamento das pessoas. Então, enquanto tiver essa vontade de ter animais silvestres, as pessoas comprarem animais silvestres ilegais, a gente vai estar nessa corrida aí contra o próprio rabo aí, tentando combater o tráfico. O nosso foco é sensibilizar essas pessoas a não tomarem esse tipo de atitude. A gente precisa mudar mesmo o comportamento. O ideal seria que as pessoas não quisessem ter animais silvestres em casa, que via de regra o ambiente doméstico não atende a necessidade desses animais, mas se as pessoas quiserem ter, que adquiram pela via legalizada, pela via formal, que é a via correta, que não causa dano ambiental, as pessoas não correm risco de serem autuadas, nem de sofrerem processo. Os animais não são maltratados. Não são maltratados no sistema de produção e nem de perderem o animal ao longo do processo. Muitas pessoas estabelecem uns vínculos e acabam perdendo o animal por estar com um animal ilegal. De resto, parabéns para a equipe aí. Um abraço para todo mundo. Obrigada.